tá certo? O continente europeu, hoje em dia, tem aproximadamente cerca de 50 países no continente europeu, em torno de 50 nações, né? Lembrando que a Rússia fica na Europa, mas também a maior parte dela fica na Ásia, tá certo? Lembrando que a Turquia tem um pedaço, uma parte da Turquia que fica na Europa e outra parte da Turquia fica na Ásia, no Oriente Médio, na Península da Anatólia, né? Aí você tem alguns... Então, essas são as nações europeias. Os países europeus, de modo geral, pessoal, eles são considerados potências econômicas, né? Aí você deve estar perguntando, mas Orlandir, por que o continente europeu transformou-se numa potência econômica? Isso, pessoal, em primeiro lugar, a Europa, se você pegar a história, né, da Europa, de modo geral, ela começa a se despontar enquanto potência ainda na antiguidade, né? Por exemplo, o Império Romano, Roma está aqui, ó. Daqui o Império Romano dominou o mundo, vocês sabem disso, né? Mas não é só o Império Romano. Antes de Roma, a Grécia, né, a península do Peloponeso aqui, ó, dominou o mundo grego praticamente expandiu seus domínios, né? Mas modernamente falando, eu posso dizer para você que a Europa se consolidou enquanto potência mundial, os países europeus, com as grandes navegações do século XVI, onde foram líderes Portugal e Espanha, na descoberta, na exploração de colonização do século XV, XVI e XVII até XVIII. Quando chega no século XVII, outras potências disputam, né? Então você vai ter a Inglaterra, que vai para a América do Norte, tá? Você vai ter a Holanda, a Bélgica, que são nações que também vão, a França, que vai vir para as Guianas francesas aqui na América, por exemplo. Você vai ter outras nações. Então, a potência europeia começa a ser desenhada com as grandes navegações. Depois das grandes navegações, no século XIX, as colônias americanas começam a proclamar suas independências, não é isso? E aí nós temos o período do imperialismo. Então, as potências europeias, como a Inglaterra, a França, depois a França, né? Depois Portugal, Espanha, mas depois entra aqui a Alemanha, né? Esses países, a Itália entra também na história, esses países começam a explorar a África e a Ásia, já no século XIX. Então, do colonialismo, a gente passa para o período do neocolonialismo. Em que momento a Europa balanceia? Ela praticamente assim perde o domínio. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra, que ela perde o controle do planeta para os Estados Unidos. Aí você deve pensar assim, então a Europa caiu por terra? Não. Porque com a ajuda que os Estados Unidos deu para a Europa reconstruir as suas economias, através de ajuda, como por exemplo o Plano Marshall, nós tivemos a entrada de dinheiro no continente europeu e os europeus, a partir da Segunda Guerra, investiram em infraestrutura de transportes, comunicação, reativação de suas indústrias e na questão científica e tecnológica. Então, rapidamente, a Europa recupera o status de potência. E aí o continente europeu se transforma num dos continentes que tem as maiores potências do mundo hoje, né? Agora, a melhor qualidade de vida do planeta, os países que possuem as melhores qualidades de vida do planeta, né, com índices excelentes de IDH, são justamente as nações europeias, em especial as nações mais ao norte. Porque a Europa desenvolveu um sistema onde aumentaram os impostos para investir em saúde, educação, saneamento, previdência social, de qualidade no setor público. Portanto, isso fez com que a qualidade de vida de alguns países europeus superasse, e supera até hoje, Estados Unidos e Japão, só para você ter uma ideia. Então,
a esse tipo de Estado que cuida da população na questão social e de previdência e de bem-estar social, ficou conhecido como welfare state, Estado de bem-estar social. Então, esses países conseguiram ser, hoje a Europa tem praticamente países que são potências econômicas e potências também, vamos dizer assim, na qualidade de vida de seus cidadãos. Mas cuidado, não significa que na Europa não tenhamos países pobres. Por exemplo, existem alguns países europeus que têm um nível social da sua população, a qualidade de vida, semelhante ao Brasil. Então, eu posso citar como países pobres, né, da Europa, a Albânia, por exemplo. A Albânia é um país pobre, tá? Eu posso citar para você a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, esses países que estão geralmente nessa região aqui, ó, são países onde a qualidade de vida não é tão boa. Então, não se discute muito isso, não se fala muito, mas nós temos países considerados pobres no continente europeu, se comparado com os outros países vizinhos. Outra importante notificação que eu quero fazer para você é o seguinte: alguns países que eram partes do antigo mundo socialista, como Estônia, tá vendo? Ó, Estônia, Letônia e Lituânia, vários países que pertenciam à ex-União Soviética socialista, também tem um nível social e econômico muito atrasado, se comparado com os outros países. Para finalizar, eu quero dizer para você que a Europa tem uma característica interessante. Existem muitos micropaíses ou microestados. São países tão pequenininhos que alguns não chegam a dar 1 quilômetro de extensão, só para você ter uma ideia. Existem países que dão como se fosse uma quadra de uma cidade, uma quadra, né? Uma quadra. Então, uma cidade brasileira qualquer. Então, tem um país aí que praticamente do tamanho, por exemplo, em Cáceres, do bairro da Cavalhada, né? Tem países na Europa que são do tamanho do bairro da Cavalhada, em Cáceres. Então, são micropaíses. Dentre eles, a gente pode citar alguns, né? E esses países piquititinhos são esses aqui, ó. Luxemburgo, que é considerado um país, um estado pequeno, mas, né? Liechtenstein, tá aqui, ó. Andorra, Mônaco, famoso, né? Corridas, né? O Vaticano, também famoso, que é administrado pelo Papa. Malta e San Marino, também na Itália. São pequenos países, né? Olha o tamanho aqui. Por exemplo, Luxemburgo é 2.586 quilômetros quadrados, tá? Andorra, 468 quilômetros quadrados. Malta, 316 e vai indo. Ó. O Vaticano, 44, né, metros quadrados, praticamente. O Vaticano nada mais é do que a Praça São Pedro, a Basílica de São Pedro e alguns palácios e museus do Vaticano, correto? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.